que é um modelo de equilíbrio geral para um mercado de ativos? Se eu quiser estudar como é que se compõe a cesta de alimentações do brasileiro médio, cesta de alimentos, eu vou fazer uma demanda por carne, que é carne de bovina, que é a função do preço da carne do frango, do preço da carne do peixe, do preço da carne do porco, do preço do peixe, do preço dos vegetais, esqueci os carboidratos, do arroz, da batata, etc. Em geral, a demanda de um produto é mais sensível ao preço do próprio produto, mas em geral. Mas é sensível também ao preço dos produtos substitutos e dos complementares. O que acontece no mercado de ativos financeiros quando eu aumento a quantidade de manteiga sobre o preço da carne, o preço do frango, o preço do leite, o preço de todos os outros produtos? É assim que eu estudo um mercado do ponto de vista de equilíbrio geral. No caso dos ativos financeiros, a pergunta é: o que acontece com os preços, a demanda e a oferta de todos os outros ativos financeiros quando eu aumento a quantidade de moeda? E, geralmente, eu aumento a quantidade de moeda em circulação, eu, Banco Central, comprando ativos, títulos públicos do setor privado. O que acontece? Não há uma resposta simples. Depende de como é que são. Uma porção de equações, você mexe, todas elas funções de variáveis comuns, você mexe numa oferta aqui, numa quantidade de uma, o que acontece com o preço dos outros? A resposta dele é: depende. Não é a resposta monetarista. Aumenta a quantidade de moeda, eu saio por aí comprando produtos de produção corrente e aumento o nível geral de preço. A pergunta ainda é: depende. Eu posso comprar mais ações. Ambas as crises de 29 e de 2008 começam com um processo de crescimento do preço das ações, que aí gera uma superexposição de todos ao preço das ações, o preço das ações cai, há problemas bancários, redução do crédito e crise no nível de atividade. Então, se essa sobrevalorização da taxa do preço das ações é decorrente da política monetária, a teoria quantitativa está fora de esquadro, porque o excesso de liquidez ou as taxas de juros muito baixas não geraram inflação, mas geraram sobrevalorização do preço dos ativos. Tá certo? Não é aquele mecanismo dos quantitativistas: choveu o dinheiro, eu saio correndo porque eu sei que vai haver inflação. Mas a resposta, ele diz, depende de uma questão empírica. Como que os mercados ativos, os ativos financeiros se relacionam uns com os outros em termos de complementariedade e substitutabilidade. E aí, para mostrar a importância dessa diferença, ele supõe o seguinte, ele faz a seguinte pergunta, é a parte que eu acho mais interessante do artigo e é mais difícil de entender, é no final. Suponha que o governo tenha um superávit, X menos T, menor do que zero. Está claro? É um caso pouco frequente, né? O governo teve um baita superávit. Do ponto de vista da produção corrente, não há dúvida que a demanda agregada tende a cair. A demanda agregada é C mais I mais G menos T. Esse negócio aqui virou negativo. Então, aqui nós não temos dúvida. Aqui pode pôr na pergunta do Enem, do vestibular, todo mundo tem que responder: o superávit das contas públicas gera uma diminuição da demanda agregada. Certo? Agora, com esse, já que ele teve um superávit, ele teve um efeito no seu balanço. Ele tem dívidas que ele vendeu para o Banco Central,
Ele tem mais dinheiro do que ele está gastando naquele ano. Do ponto de vista da demanda agregada, não há dúvida que cai. Agora, o que ele faz com isso? Se ele reduz, se ele compra títulos públicos, recompra títulos públicos. Como é que acontece no balanço do Banco Central? Vai estar aqui títulos públicos e aqui base, né? Acho que balanço do Banco Central. Ele compra esses títulos públicos aqui do Banco Central e reduz a base. É uma alternativa. Né? Ele diminui a quantidade de títulos públicos no Banco Central e reduz a base. Ou, ao contrário, ele compra títulos públicos do setor privado com a mesma base. Ele tem superávit de caixa, ele tem mais caixa, a base, o dinheiro que ele tem no Banco Central aumenta e ele compra títulos públicos do setor privado. Tá certo? Então o Banco Central fica com mais títulos públicos e o setor privado com menos títulos públicos. O governo teve superávit, comprou títulos públicos, aumenta o investimento privado. Essa é a resposta que todos nós esperamos que vocês façam. Deem. Por quê? Porque é o inverso do crowding out. Quando o governo tem um déficit, põe títulos privados, ele expulsa o investimento privado. Agora ele tem um superávit, ele retira os títulos públicos que estão na mão do setor privado, aumenta o investimento. Que é o que o FMI diz, é o que vocês têm que dizer nos próximos exames de múltipla escolha que vão fazer, mas não nesse curso, já estou alertando. Porque o Tobin fala o seguinte, depende, é verdade se o título público for concorrente com um bem de capital. Porque aí os investidores vão dizer, olha, eu tenho mais título público que vence em 30 anos, então eu posso ter menos ações, ou menos imóveis, menos bens de capital. Eu aplico no governo. O título público está concorrendo com os bens de capital, com as ações ou com os investimentos privados. Que é a hipótese, que afirma ele, é feita por Keynes e que dá o resultado do crowding out. Mas essa é uma hipótese. Poderia ter outro resultado. Suponha que os títulos públicos sejam de muito curto prazo, muito líquidos, e não sejam substitutos para o capital, sejam ao contrário, complementares ao capital. Porque eles são usados como dinheiro. Um título público que eu já paguei é o papel moeda em poder do público. Mas não precisa ser esse, pode ser títulos de curto prazo. Se o governo retira esses títulos de curto prazo, ele está reduzindo a parcela líquida do portfólio dos investidores, que pode ser que precisem dessa parcela líquida. Então vão gastar menos, vão investir menos para recompor a parte líquida. Aí, esses títulos públicos de alta liquidez são complementares aos bens de capital. E diminuir a quantidade deles diminui a demanda de bens de capital. Não dá crowding out, dá ao contrário. Ou seja, quando o governo retira o seu superávit da economia, o efeito patrimonial é deflacionário. Ele contrai os gastos do setor privado, que o setor privado vai ter que recompor a sua liquidez. Não há crowding out. É o inverso. Fala, quem está perguntando. Mas assim, o Banco Central comprava títulos públicos, não é também uma política monetária socialista? É. E aí, isso não reduz a taxa de juros de investimento? É no modelo do Keynes, do SLM. Você está fazendo a resposta que é para fazer mesmo no vestibular. Mas ele está mostrando um outro caso. Porque você está tirando, não é títulos que concorrem ao capital, é títulos que são complementares ao capital. Por exemplo, uma aplicação de CDI curtíssimo, isso é dinheiro. É como se você estivesse retirando algo muito mais parecido com papel moeda do que com capital. Entendeu?
Qual é a verdade? Ele fala, não sei. Quer dizer, eu não sei a priori. Estime o modelo e veja o resultado. Vamos fazer em etapas. Teve o superávit fiscal, tá? E ele vai usar isso diretamente para comprar títulos públicos. Eu quis explicar as etapas do Banco Central. Compra títulos públicos. Modelo padrão. Cai a taxa de juros, aumenta a demanda de investimentos. Tá certo? E se fosse ao contrário, G menos T maior do que zero, o governo vende títulos públicos. Modelo padrão. Sobe a taxa de juros, a redução de investimento. Tá certo? Esse aqui é o crowding out. É o resultado. E aqui é esse é o crowding out, aqui é o inverso. É um descongestionamento do setor privado. Sai o governo como competindo pelas poupanças e, portanto, o investimento privado aumenta. O Tobin está dizendo, sim, é verdade no modelo simplificado do Keynes, onde títulos públicos e capital são substitutos próximos. Se eles não são substitutos próximos, a alternativa, ele compra títulos públicos, o juro sobe, o investimento cai. Essa taxa de juros é a taxa de juros média no modelo padrão dos ativos reais, que concorrem com o dinheiro. Agora, quando eu retiro o título público, eu não afeto esta aqui necessariamente. Talvez esse esquema aqui tenha sido impreciso. Eu estou tirando alguma coisa não parecida com o capital das mãos do setor privado. Eu estou tirando uma coisa parecida com o dinheiro. Tá certo? Por isso que não há o crowding out, quando eu coloco o dinheiro. Você tem duas respostas diferentes do ponto de vista patrimonial dos ativos, dependendo da hipótese que você fizer. No modelo IS, no modelo keynesiano, os títulos públicos são substitutos do capital. Por isso que quando o governo põe títulos públicos, ele diminui a demanda para o capital e tem um efeito contracionista sobre a economia do ponto de vista patrimonial. E quando ele tem um superávit, ele tem um efeito, e ele retira títulos públicos, tem um efeito expansionista quando se olha para o balanço da economia. Por quê? Tem menos título público, eu vou querer ter mais restaurante. Certo? Então, a questão do Tobin é, as hipóteses não são tranquilas. Nós não podemos afirmar que o título público é substituto ou complementar do bem do capital. Essa é uma questão empírica. E ele propõe uma síntese que vocês conhecem, ou já ouviram falar. Para determinar o efeito da política monetária, porque aqui nós não temos solução. Quer dizer, tem duas alternativas, eu não sei qual escolher. A proposta dele, para saber se o efeito é contracionista ou expansionista, é 3. Síntese. Para saber se ΔM é contracionista ou expansionista. Porque aumentar a oferta de dinheiro é aumentar a quantidade de um ativo financeiro que não rende juros num mercado que tem várias alternativas, substitutas e complementares. Como é que eu estudo isso? Ele propõe que, para saber o resultado, você analise o Q. É o famoso Q de Tobin. O que é o preço de mercado do capital, dos ativos,
sobre o custo de produção do capital. Se o Q aumentar, ela é expansionista. Se o Q diminuir, ela é contracionista. Vamos ver se entendemos isso. Custo de produção de 1 metro quadrado de apartamento em São Paulo é R$1.000, um chute. Residencial, classe média. 1 metro quadrado, R$1.000. Hoje dá certo. Apartamento de 100 metros quadrados, R$100.000. Está barato. Mas vamos usar esse número. Agora, o mercado está aquecido. Os corretores têm vendido apartamentos novos ou usados por 1.500. Vale a pena construir ou não? Vale a pena construir. Você constrói por 1.000, vende por 1.500. É essa a regra que ele está propondo. O preço do apartamento que está sendo vendido é 1.500. Para produzir custa 1.000. Então é expansionista. Eu vou produzir mais apartamentos. Tá certo? Então esse Q é o preço do mercado, preço de mercado do capital sobre o custo de produção do capital. Se vocês quiserem, na Bolsa de Valores, é o preço das ações, uma relação sobre o lucro das ações. É o PL. É por aí que você avalia o efeito contracionista ou expansionista da política monetária. Vamos pensar no Brasil. Como é que seria uma conclusão? A dívida pública brasileira foi criada ou foi organizada com a criação do Banco Central em 1964 e começou com obrigações reajustáveis do Tesouro Nacional. Eram títulos públicos indexados. É o começo da correção monetária que vocês não viveram, mas que predominou na economia brasileira de 64 até 94, 30 anos. Então, como o Brasil tinha uma alta taxa de inflação, o diagnóstico era: o problema brasileiro não é o déficit público, mas a sua forma de financiamento. Não, o governo não consegue financiar-se com um título compatível com os seus gastos. Os títulos são muito curtos. Então, ele tem um déficit esse ano, que vai cobrir daqui a 5 anos, mas ele precisa se financiar todo ano, que ninguém compra título do governo, porque a inflação é alta. Então, criou-se a obrigação reajustável do Tesouro Nacional, ORTN. Era um título à prova de inflação. Mesmo assim, o mercado não confiou nesse título. Então, o governo vendia um título de 3 anos, o Banco Central, e dizia: mas eu recompro todo dia, se você quiser. Uma cartinha. Você fica com esse título, eu tenho uma dívida financiada por 3 anos, mas eu, Banco Central, garanto que eu compro no dia seguinte, se você quiser, ao preço do dia. Então, foi uma batalha, que começa em 64, para conseguir financiamento de longo prazo para o Brasil, para o governo brasileiro. Começou com a RTN, depois apareceu a LTN, a LFT, depois apareceu títulos com correção cambial e assim por diante. Nas crises, o Banco Central era obrigado a colocar títulos mais curtos e até com juros do dia, que era a LFT. Então, você me dá dinheiro para mim, governo, eu pago cada um dos dias do calendário, eu te pago os juros do dia. E eu garanto que, se você precisar, eu troco no dia por você, para você. Ou seja, ele não conseguiu se financiar a longo prazo, no início do período. Com o fim da inflação, em 94, a situação não melhorou muito. Começou a melhorar em anos de calmaria, depois de 2003. Ao susto do Lula, todos os preços vão para baixo, os juros para cima, começa a melhorar. Hoje o título público brasileiro tem
uma proporção da ordem de 40%, mais ou menos, eu não tenho o último número, que são títulos com taxa de juros diária. Ou seja, é a taxa do dia, cada dia ela rende os juros do dia, não tem nenhum risco de juros, que tem garantia de recompra pelo Banco Central. Ou são títulos com correção monetária, IGP, com garantia de compra pelo Banco Central. Ou são títulos com correção cambial, ainda sobrou um pouquinho, mas sobrou. Ou seja, são papéis em reais, mas cujo preço é a taxa de câmbio. Será que são substitutos do capital ou são substitutos da liquidez? A resposta depende do prazo e da liquidez desses papéis. 40% da dívida hoje, e hoje é um momento bom, 40% da dívida é muito parecida com papel moeda em poder do público. O banco, as grandes empresas não deixam o seu dinheiro parado. O dinheiro que ela não precisa para o dia, ela investe ou num fundo ou diretamente, se for uma instituição financeira grande, num título público. É uma alternativa a dinheiro. Então, a política de recompra desses papéis curtos, desses papéis indexados do governo, do Banco Central, não teria o efeito de aliviar o setor privado para que ele investisse. Teria efeito de reduzir a liquidez da economia e, portanto, teria efeito contracionista, como o modelo não padrão sugere. Ele está tirando papel moeda em poder do público, ele está tirando um título público que tem muita parentesco, muita afinidade com a liquidez. Nós vamos pensar nos Estados Unidos. Quando, na época do Greenspan, ele falou, eu quero diminuir, eu quero diminuir a taxa de juros de longo prazo, de títulos de 30 anos. Ele não conseguia. Aliás, ele queria aumentar. Ele retirava títulos públicos e não aumentava a taxa de juros de longo prazo. Essa que ele estava preocupado por causa... havia uma suposição que a economia americana estava muito aquecida. Ele queria diminuir a taxa de juros, aumentar a taxa de juros que concorre com os investimentos. Hoje, qual é a preocupação do governo americano? É derrubar a taxa de juros de 30 anos. Como ele fez isso? Esse quantitative easing. Ele emitiu dinheiro e recomprou títulos longos. Tá certo? Porque essa afetaria lá os investimentos. No caso do Brasil, a participação dos títulos longos é muito pequena. Tem melhorado, mas o grosso, metade pelo menos hoje em dia, são títulos curtos. Então, o resultado da teoria padrão, que está nos editoriais da imprensa, o governo vai emitir dívida e, portanto, vai espantar o setor privado, é dúbio. Está claro? A proposta do Tobin é analisar o quê? Quer dizer, a comparação do preço dos ativos reais com o seu custo de produção. É essa variável que vai indicar se a política monetária está sendo expansionista ou não. Voltando a falar sobre títulos públicos brasileiros, cada ativo financeiro tem uma característica de risco. O risco pode ser risco de crédito ou risco de preço. Quer dizer, se eu emprestar o dinheiro para uma empresa, o preço está fixado, mas eu tenho risco de crédito, ela não me pagar. Então, eu tenho dois tipos de risco, de preço e de crédito. Tem uma determinada liquidez e uma determinada taxa de rendimento. O consumidor, o aplicador e o mercado exige para cada uma das variáveis indesejáveis tem que ser acompanhadas por uma taxa de retorno maior. Então, eu aplico em ações, que é muito líquida, menos líquida que dinheiro, mas é líquida, mas tem um risco de preço grande. Eu aplico esperando ter uma taxa de retorno maior. Se eu não quiser correr esse risco, eu aplico num CDB, eu tenho a taxa de retorno menor
nenhum risco de preço. Está claro isso? Então, é como se você fosse escolher, eu não posso ser machista, um namorado ou uma namorada e tivesse várias características. A beleza física, a simpatia, essas são as positivas, né? Beleza física, simpatia. Depois vão as negativas, né? O hálito e chata, ou chato, né? Vamos dizer assim. Se você encontrar um companheiro, companheira que seja boa aparência física, simpática, não tenha, por exemplo, infeliz, mal educado, mau hálito e nem seja chato, ela é dominante. Tá certo? Ela só tem coisa positiva e não tem nada negativo. Então, se encontrar um título, que é alta liquidez, alta taxa de retorno e nenhum risco, ele tem características dominantes, ele ganha de qualquer outro. Tá certo? Nos momentos de crise, a dívida pública, a parcela da dívida pública brasileira que se torna dominante é muito grande. Por quê? Porque, pressionado pelo mercado, o Banco Central emite títulos com juros do dia, quer dizer, risco de preço zero. Alta liquidez é do Banco Central. Sem risco de crédito é do Banco Central. Ele ganha dos outros títulos. Ele parece dinheiro, só que é um super dinheiro. Por quê? Porque é um dinheiro que rende juros. Então, eu quero saber se a política de compra de títulos públicos expande ou retrai o investimento privado. Em vez de eu ficar analisando todas as características dos ativos, ele diz, o teste final é o quê? Se o preço de mercado dos ativos subir, ela é expansionista. No que importa de uma política monetária de qualquer tipo, para saber se ela contrai ou expande do ponto de vista do balanço e não do fluxo de renda a economia, é olhar para o quê? Que é um número, um quociente que ele inventou. Ela é expansionista se ela aumentar o preço dos ativos, se ela aumentar o preço das ações. E ela é contracionista no caso contrário.